Rodrigo Roman é o novo presidente do Grêmio. Já chega mudando muita coisa. Felipão foi confirmado na comissão técnica em 2026. Rui Costa pode assumir o futebol a qualquer momento. E Celso Rigo pede calma nas contratações. Enquanto isso, o time tenta reagir contra o Fortaleza para respirar no Campeonato Brasileiro. A gente fala tudo depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO para você brincar, se divertir, sempre com responsabilidade e juízo. É um site proibido para menor de idade. Aproveita que o final de semana tem, muito campeonato brasileiro, muitas opções de jogos por aí e se diverte com aquela responsa. 8h30 da noite é o jogo do Grêmio, um jogo que, convenhamos, horário cretino, e lá na KTO, eu tô aqui pensando, tá? Vamos lá, o que eu acredito para esse jogo? Não vejo uma vitória do Grêmio, mas também não vejo uma derrota pela situação do Fortaleza. Para mim é empate de poucos gols, 2.5, menos de 2.5 aqui. E estamos falando de gol do zagueiro. Gol do zagueiro, para mim, Eric Noriega, o japonês. 71 ficou minha odd. É para brincar, é para se divertir. E lembra que lá na KTO tem a chance extra. Deixa eu te lembrar, é simples. Se o teu palpite não bater, tu ganha uma nova oportunidade para jogar, sem drama e com diversão. Lembra que a KTO é uma plataforma de entretenimento esportivo para maior de idade, tá? Chance extra é até R$10. São 3 jogos, 3 seleções. Brinca, se diverte com juízo, tá bom? Vamos falar sobre as últimas horas. Voltando aqui para Porto Alegre, antes de falarmos lá do compromisso contra o Fortaleza. Eu quero falar sobre o novo presidente do Grêmio, porque o Rodrigo Roman assumiu o cargo de mandatário para o próximo triênio. Estamos falando que de 2026 a 2028, o Dorico será a figura máxima do clube. E essa é uma cadeira que ele, abraça com muita responsabilidade e com o discurso de que vai reestruturar e dar responsabilidade financeira para o clube, que atravessa uma crise. Mais de 22 mil sócios votaram, foi muito movimentado lá o local da votação, a arena, lá na Esplanada, estive lá. Presencialmente tivemos menos de 1.000 torcedores, desses 22 mil a maioria foi pela internet, mas ainda assim deu muito movimento e o Odorico venceu a eleição de lavada, mais de 68% dos votos. Foi uma vitória bastante significativa, uma vitória que chamou a atenção sem dúvida nenhuma. Depois de assumir, na verdade depois de vencer a eleição, porque ele só assume no dia 1º de janeiro, o Odorico falou um pouco sobre as suas ideias e sobre os primeiros passos. E achei interessante que ele fez uma confirmação já para o departamento de futebol, que é a continuidade do Luiz Felipe Scolari. De acordo com o Dorico, o Filipão segue para 2026. Ele terá um papel de coordenador técnico, ajudando na transição, na montagem do elenco, basicamente aquilo que faz em 2025 com o presidente Alberto Guerra. A decisão ela reforça o discurso de continuidade que o Dorico deu em vários momentos da entrevista recente que ele deu lá em GZH, na entrevista que ele deu para o Alex Bagé também. Ele valoriza a experiência interna, a experiência do Filipão, então ele mantém essa prática e vai dar continuidade para o Filipão, que é um cara muito importante dentro do clube hoje, um profissional extremamente valorizado, sem contar que a gente está falando de um ídolo histórico do Grêmio. Sobre o departamento de futebol, nós estamos esperando uma definição num futuro bem próximo, tá? Que é sobre o novo diretor executivo. O Odorico deve anunciar, deve ser só em dezembro, o novo executivo de futebol. E só em dezembro por quê? Porque o executivo está empregado hoje. É o Rui Costa. O nome pretendido é o do Rui Costa, atualmente no São Paulo. A negociação deve intensificar a partir de agora para uma conclusão nas próximas semanas. Já há uma sinalização positiva por parte do Rui. O presidente quer um executivo com um perfil analítico, com capacidade de gestão moderna, um cara de personalidade, e o Rui acaba sendo este profissional. Tem conhecimento do clube, o torcedor conhece, então existe uma expectativa forte de que o Rui pode ser uma liderança neste departamento, e a voz mais profissional de todas quando a gente fala em mercado de transferências. Por falar em mercado, eu preciso falar sobre Celso Rigo, que é o principal parceiro, a chapa
tinha o nome do Celso Rigo, mesmo ele não tendo cargo nenhum, o filho do Celso tem, é vice-presidente, o Fábio, né? Mas o Celso, ele é uma voz que mesmo sem cargo teve um tamanho enorme dentro da eleição. Celso Rigo falou sobre investimentos. Aliado e um dos financiadores do grupo, financiador político, eu digo, ele pediu cautela nas primeiras ações. Disse Celso que o clube precisa avaliar a real situação financeira que se encontra antes de fazer qualquer investimento. Defendeu um time forte, né, sem estrelas caras num primeiro momento, comparando o que o Odorico deve fazer com o que foi feito anteriormente lá pelo Fábio Koff nos anos 90. Juízo, responsabilidade, pouca grana, sendo, né, preciso no momento de contratar. Nenhum reforço de seleção está acertado, apesar das tentativas do Odorico. E o discurso dado pelo Celso coloca uma ideia muito clara, não tem aporte imediato, tá? Não é que agora o Odorico é presidente, vamos largar aqui tantos milhões para ele contratar. Não, não. Primeiro você avalia como está o clube e depois você vai atrás de uma estrutura mais forte de equipe, né, de montagem de elenco. Então, o Grêmio tem uma nova administração que vai passar agora por um período de transição. O presidente Alberto Guerra ele termina a temporada de 2025. Pessoas da gestão do presidente Alberto Guerra comemoraram a eleição dele. Eu vou citar aqui uma pessoa que não é do clube, mas chama a atenção, a esposa do Guerra, a companheira do Guerra. Ela comemorou nas redes sociais a vitória do Odorico. E isso é significativo porque, pô, a gente está falando aqui da parceira do presidente, né? Todos ali da gestão estavam meio assim com a possibilidade do Calef vencer. Existe uma rivalidade, existe uma antipatia. E o Odorico, ele é uma voz de tranquilidade no meio dessas relações conturbadas. Não podemos esquecer que o Antônio Brum, que foi eleito com o presidente Guerra, era diretor de futebol, né, enquanto o Calef era vice, estava apoiando a chapa do Odorico Romano. Então, essa política estava muito quente recentemente. E a vitória do Odorico deu essa aliviada no bastidor do Grêmio. Enfim. Tem jogo, 8h30 da noite, como já falamos ali, a partida contra o Fortaleza é um jogo bastante importante. O Grêmio tem muitas ausências para esse duelo. Muitas não, mas ausências importantes, né? O Grêmio, por exemplo, não vai contar com o Mano Menezes na beira do gramado. E essa ausência faz com que o Sidney Lobo assuma a condição de comandante nesta noite de domingo. O Grêmio chegou no sábado, cerca de 30 torcedores receberam a delegação lá no Nordeste, no Ceará. Há uma expectativa de mudanças no time até pelas ausências, mas existem algumas dúvidas. A gente joga aí o provável time na tela. Aravena e Monsalve devem ganhar espaço no ataque, poupando o Amuso, poupando o Alisson. Ambos os titulares, tá, viajaram, mas devem ser preservados por conta de desgaste físico. E o time fica dessa maneira: Thiago Volpe, João Lucas, Noriega, Kahneman, Marlon, Cuejar, Arthur, Edenilson, Aravena, Monsalve, Carlos Vinícius. Eu pelo menos estou imaginando dessa maneira. Deve ser confirmado assim, mas o Mano tá, repito, com os titulares lá. Vai depender de uma nova avaliação, de uma nova conversa. Mano Menezes, que fica hoje sentado na arquibancada. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Mano Menezes que dá um passo em direção à continuidade, tá? Com a eleição do Odorico Romano. O Odorico é bem simpático com a ideia de uma permanência do Mano, mas vai ainda avaliar o término do Brasileirão. A gente se vê. Tchau, tchau.